Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos já prestes a concluir este mês de Maria, em que temos estado a acompanhar o Santo Padre nesta peregrinação virtual por tantos santuários marianos que há em todo o mundo, fazendo nossa também a intenção do Papa Francisco. E hoje compete-nos ir até ao Líbano, ao Santuário de Nossa Senhora de Arissa, e rezar de uma forma especial pelos consagrados. Sabemos que, de algum modo, todos nós somos consagrados, porque fomos entregues a Deus, fomos a Ele consagrados no momento do nosso batismo. Mas também sabemos que, com esta designação, referimos-nos sobretudo aos religiosos. Os religiosos, como sabemos, não fazem parte da estrutura essencial da Igreja, que é formada pelos leigos e pelos clérigos. Os religiosos podem ser leigos ou podem ser clérigos, mas os religiosos são muito importantes para a santificação do povo de Deus. Através dos seus 3 votos de pobreza, obediência e castidade, eles estão chamados a dar um bom testemunho de Cristo, sobretudo pela sua vida evangélica. Não apenas pela prática destas 3 virtudes, que também todos os cristãos devemos de algum modo viver, mas também vivendo integralmente aquilo que compete a alguém que se entregou a Cristo Nosso Senhor. Sabemos que há muitos caminhos dentro da vida contemplativa, da vida religiosa, e cada religioso deve procurar imitar Cristo segundo o carisma que seja próprio da sua congregação. E é muito importante porque se eles são um bom exemplo de Cristo, então muitas pessoas, vendo-os a eles, terão de vontade de imitar também o Mestre. Mas o que é que acontece quando o espelho, em vez de ser um espelho no qual transparece fielmente a imagem que nele se projeta, é um espelho deformado? Oferece-nos uma figura ridícula. Até sabemos que mais vezes nas feiras há esses espelhos côncavos e convexos que oferecem uma figura de facto risível. Pois bem, isso é o que acontece quando uma pessoa que era suposto ser consagrada de Deus, uma pessoa que era suposto ser um religioso ou uma religiosa, não permite que Cristo nele ou nela se reflita com fidelidade. E esse exemplo é certamente grotesco, pior ainda, é escandaloso e leva até, muitas vezes, as pessoas a fugir de Cristo, não por Cristo, mas por essa imagem deformada que esse cristão, que esse consagrado ou que essa consagrada dele oferece. Ontem ouvíamos aquele episódio de Jesus a expulsar os vendilhões do templo e claro que foi uma atitude tão enérgica que causou alguma estranheza e por isso o trecho do Evangelho de hoje nos fala precisamente de uma consequência desse episódio. Diz-nos São Marcos que, andando Jesus pelo templo, aproximaram-se dele os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os anciãos e disseram-lhe: com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu o direito de as fazer? Jesus disse-lhes: eu também vos farei uma pergunta. Respondei-me a ela primeiro e eu vos direi depois com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Mas eles discorriam entre si. Se respondermos que era do céu, ele dirá: por que razão, então, não acreditaste nele? Se respondemos que era dos homens, tememos o povo, porque todos sabem que João era um verdadeiro profeta.
Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse-lhes: pois então eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Sabemos que Jesus atua e atua sempre em nome próprio. Ele tem uma autoridade natural, que é a autoridade que lhe vem dele ser o Filho de Deus. E não só ele é o Filho de Deus, como ele é Deus também, com o Pai e o Espírito Santo. Estamos já na véspera da grande festa da Santíssima Trindade, que amanhã precisamente celebraremos. E nós sabemos que, assim começamos a nossa oração, fazemos o sinal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e muitas vezes também repetimos esta tripla invocação que nos recorda o mistério da Santíssima Trindade. Aqui estamos também particularmente agradecidos porque foi o Pai que nos criou, foi o Filho que nos redimiu e é o Espírito Santo que nos santifica. E por isso estas três pessoas, que são um só Deus, têm cada uma delas uma relação muito especial com cada um de nós. Sem o Pai nós não existíamos, sem o Filho não poderíamos ser santos, sem o Espírito Santo não nos poderíamos comportar como bons cristãos, nem dar um bom testemunho da nossa fé. Por isso, a autoridade de Jesus é a autoridade de Deus, é uma autoridade divina. Sabemos que Jesus assim o disse claramente aos seus apóstolos e também por isso sabemos que os apóstolos o adoraram. É uma ocasião em que um anjo fez revelações a São João e São João depois prostrou-se para o adorar. E o anjo disse: não, a mim não me adores, adora só a Deus. Também sabemos que numa ocasião São Paulo fez um prodígio e as pessoas pensaram que ele era um Deus que tinha descido à terra e até quiseram sacrificar em sua honra um touro. Mas São Paulo não permitiu, disse: não, a mim não podem adorar, eu sou um homem como vocês, só a Deus se pode adorar. Mas quando adoraram a Jesus os apóstolos, não é? Jesus não negou essa adoração, antes pelo contrário, aceitou essa adoração, e sabemos como a Bíblia diz também, que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu e na terra. Porquê? Porque Ele é Deus. E por isso mesmo nós o adoramos e não exageramos ao fazê-lo. E como adoramos também nele, o Pai, e adoramos também o Espírito Santo. Vemos que a pergunta que fizeram a Jesus, com que autoridade ele fazia aqueles milagres, Jesus respondeu com outra pergunta. Dizei-me então vós com que autoridade João batizava. Mas aqueles que tinham interrogado Nosso Senhor não quiseram responder, porque se dissessem que João batizava em nome de Deus, então Jesus podia dizer: mas vocês não acreditaram nele. Se eles dissessem que João o fazia com uma autoridade meramente humana, toda a multidão iria contra eles, porque era óbvio que João era um grande profeta. E, portanto, aqueles homens optaram por uma resposta cómoda, que foi dizer: não sabemos. E Jesus percebeu-se da má fé deles e, por isso, também não lhes quis revelar com que autoridade ele fazia os milagres que fazia. Por isso, podemos pedir a Nossa Senhora, ela que é filha de Deus Pai, ela que é mãe de Deus Filho, ela que é esposa de Deus Espírito Santo, por todos os consagrados e consagradas, acompanhando o Santo Padre nesta sua romaria, Nossa Senhora do Líbano, e também pedir que nos dê a todos nós um coração puro para conhecer a verdade e para fazer o bem. E para terminar esta nossa oração, vamos rezar então uma oração mariana à pureza de Nossa Senhora. Bendita a vossa pureza, eternamente bendita. Até Deus quer ter a dita de ver a vossa beleza. A vós, celeste princesa, ó Virgem Santa Maria, vos ofereço neste dia alma, vida e coração. Ajudai-me com compaixão, o Filho que em vós confia.